E ao longo dessa semana nós acompanhamos aqui no Paraná TV o dia a dia de pessoas com diabetes. Hoje, na última reportagem da série, nós vamos ver o trabalho dos grupos de apoio que ajudam a melhorar a vida das pessoas que têm a doença. Fazer o seu cafezinho? Bom, você já sabe como que é o meu, né? Sim, é amargo com um gotinho de adoçante. No ambiente de trabalho, todo mundo já sabe. É importante você participar, dar conhecimento dessa informação, porque em qualquer momento de emergência, essas pessoas também podem te auxiliar. Quando abriu o jogo para os colegas, Marcos descobriu que não estava sozinho. Além dele, eram outros 170 diabéticos na empresa, que tinha 1.700 funcionários. Isso em 1998. Foi aí que teve a ideia de criar um grupo para debater o problema e melhorar a vida de quem convive com a doença. Das discussões surgiu o GAD, Grupo de Afinidades em Diabetes, organização que trabalha com uma ferramenta básica, mas muito importante, a informação. Tentar demonstrar para esses empregados a importância de estar controlando seu diabetes, para que eles nunca tenham complicações da doença, para que eles tenham qualidade de vida, apesar de se ter um diagnóstico de diabetes. O projeto, que começou na Itaipu Binacional, serviu de modelo para a criação da ADIF, Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu. Quando o seu outono precisa de informações sobre a doença, é lá que ele encontra. A troca de ideias também ajudou a dona Sandra a entender melhor o problema do marido. Você nunca tem que achar que porque você tem aquela diabetes, teve esse tipo de doença, você vai abandonar, a vida para você acabou. Não é assim, né? Você tem que procurar, vendo que as pessoas que estão ali é para ajudar e você tem meio de melhorar. O aposentado, que chegou em busca de ajuda, resolveu retribuir, virou voluntário do projeto e hoje faz parte da diretoria. Dona Ângela fez o caminho inverso. Ela começou como voluntária e só depois descobriu que tinha a doença. Porque toda a minha família, aos 36, 37 anos, são diabéticos. E eu, com 53, apareceu a diabetes. A associação, que começou pequena, não para de crescer. Tem até cozinha experimental para criar receitas especiais para os diabéticos. Esses encontros acontecem mensalmente, uma vez por mês, a penúltima sexta-feira do mês. E aí os diabéticos vêm até aqui, os associados, principalmente, e a gente prepara 2 receitas doces, uma receita salgada, bem direcionada para o diabético. A gente quer mostrar na cozinha experimental que a alimentação do diabético seria a alimentação ideal para todo mundo. No caso do carboidrato, você pode sobreviver sem o uso de carboidratos? As reuniões atraem gente de toda a região. Alcides vem de Medianeira, viaja 60 quilômetros para tentar entender um pouco mais a doença. Aumenta a qualidade de vida, aumenta bastante, as informações são muito proveitosas, alimentação, exercício físico. Então, tudo tem nos ajudado bastante. Onde a gente adquire conhecimentos de como viver com a doença. Cada participante traz consigo uma história de superação, lições de quem aprendeu que a vida continua e que é só olhar para o lado para ver que o diabético não está sozinho. E agora a gente continua o papo sobre diabetes com a doutora Marli Fauni, endocrinologista. Boa tarde para a senhora, seja bem-vinda. Ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a doença, né, Gisele? Boa tarde, doutora. Muito obrigada pela sua presença. E nessa semana a gente recebeu várias perguntas dos telespectadores, porque é um assunto que sempre traz muitas dúvidas, né? A Luciana, lá da Vila C, ela tem 2 filhos. Ela diz que os 2 nasceram com muito peso e com a taxa de glicose alta. Ela quer saber se, por causa disso, o risco deles desenvolverem diabetes é maior. Antes de tudo, eu queria agradecê-los e parabenizá-los por essa série de reportagem tão oportuna e que vem trazer esclarecimentos para a população pela alta frequência de diabetes e que é um grave problema de saúde pública pela sua alta incidência. Respondendo à pergunta, um dos fatores de risco para o diabetes do tipo 2 é mulheres que tiveram seus filhos com mais de 4 quilos ao nascimento.
Então é importante que ela faça um controle periodicamente, evite ganhar peso, leve uma vida saudável, com a prática de exercícios físicos, uma alimentação balanceada e que evite a obesidade, porque ela tem um risco mais aumentado para desenvolver o diabetes do tipo 2. Dela e dos filhos, né? Tem que levar todo mundo junto, né? Toda a família, né? Toda a família, porque os filhos também podem ter uma tendência a desenvolver na vida adulta o diabetes do tipo 2. A Vitória do Morumbi 3 disse que a avó dela tem diabetes e que costuma cozinhar usando gordura de porco. Pode ou é ruim? Não é recomendável porque o diabético, ele, além das altas taxas de glicose, ele também deve evitar o consumo de gorduras saturadas. E a banha de porco, ela é altamente rica, né, em gorduras saturadas, o que vai ser prejudicial para aumentar colesterol, triglicerídeos, que são gorduras do sangue. Preferível azeite de oliva? Azeite de oliva ou mesmo um óleo vegetal, que pode ser o óleo de soja. Pode ser. Ok. Então acho que também já cai um mito, né? Muita gente fica preocupada com o açúcar, mas o diabetes também tem que ter o controle de outros alimentos. Outros alimentos. Okay. Reduzir sal, gorduras. Ok. Bom, a Márcia, que também é da Vila C, estava vendo as reportagens e disse que a irmã dela toma remédio controlado, mas que esses remédios não estão sendo disponibilizados. O que fazer nesse caso? Perigoso ficar sem controlar, né? Eu não sei que tipo de medicamentos que ela utiliza, mas na rede pública é fornecido os medicamentos que fazem parte da cesta básica do Ministério da Saúde. Então, as insulinas, não é para a saúde pública, tem as medicações. Então, ela deve conversar com o seu médico e ver, não sei que tipo de medicação. Mas é perigoso ficar sem, né? Com certeza, ela tem que utilizar as medicações. O diabético deve fazer uso contínuo. Carlos Roberto dos Reis, de 49 anos, mora no Jardim Lancaster, em Foz. Ele tem diabetes tipo 2, diz que está acima do peso, não faz atividade física e é hipertenso. Toma medicamento para controlar o diabetes, mas sempre que faz o teste está alterado. Quando pode ter certeza de que deve parar com a medicação e ir para a insulina, usar a insulina? Bom, para começar, nós vemos graves problemas aí. Primeiro, ele está descompensado. Ele tem outros fatores de risco, como hipertensão, obesidade, sedentarismo. São fatores de risco para desenvolver doenças cardiovasculares. O diabetes, nós falamos que ele faz parte de um pacote, acompanhado com diabetes, hipertensão, obesidade, colesterol elevado. Então é necessário... Mexe com todos, que nós chamamos da síndrome metabólica. E é importante que haja um controle em todos esses parâmetros para evitar o desenvolvimento das complicações crônicas. Tá certo. E a insulina, quem vai determinar quando deve usar é o médico. Sempre. Se ele não tiver, mas eu recomendo que ele mude seu estilo de vida, faça dieta, faça exercício físico, né? Reduza peso, que ele pode ter a oportunidade de retardar o início da insulina. Tá certo. Ok, a gente tem mais uma última pergunta e a gente aproveita para agradecer você aí de casa que fez. Perdão se ela não foi respondida. A Cristine Mater, de Santa Terezinha de Itaipu, mandou um e-mail para a gente contando que o sogro tem diabetes. Como a doença é hereditária, ela teme que os filhos e o marido também venham a sofrer com esse problema. Ela fala que todo mundo faz exames anuais de glicose, mas ela está preocupada com a alimentação, então vamos só reforçar. Para quem não tem ainda diabetes, mas quer prevenir, quais os alimentos deve evitar? É uma pergunta também muito oportuna, que quem tem familiares com diabetes tem que tomar o cuidado porque ele tem essa tendência, tem um fator de risco, a hereditariedade. Então ela deve cuidar na alimentação o mais saudável possível, rico em fibras, pouca gordura, pouco sal, fazer atividade física regularmente, evitar o fumo e com isso ela vai estar prevenindo o aparecimento de diabetes. Tá certo, doutora Marli Fauni, nós lhe agradecemos por esses novos esclarecimentos que complementou e fechou um pacote bem interessante a nossa série de reportagens sobre diabetes. Muito obrigado. Eu é que agradeço.